2005. O Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às 4h30 da tarde deste sábado. O estado de saúde do pontífice piorou muito desde a quinta-noite por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão e acabou evoluindo para uma infecção generalizada com falência de órgãos como os rins. O próprio Papa pediu para não ser levado de volta ao Hospital Gemelli em Roma, onde foi internado 2 vezes este ano, numa delas para fazer uma traqueostomia para ajudá-lo a respirar melhor. O anúncio da morte do Papa foi feito agora há pouco. Nós vamos a Roma, ao Vaticano, com a repórter Ilse Scamparini. Ilse, você já consegue me ouvir? Não, a Ilse ainda não está conseguindo nos ouvir. João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano da história dos últimos 500 anos. Karol Józef Wojtyła nasceu em 1920 em Wadowice, uma pequena cidade a 50 quilômetros de Cracóvia, na Polônia. Filho de uma professora e de um oficial do exército, quando o menino conheceu a pobreza e a dor da separação. Perdeu a mãe aos 9 anos. O menino Lolek, como era chamado, gostava de jogar futebol, esquiar e descer rios de canoa. Na juventude trabalhou numa pedreira, foi operário e ator. Com uma companhia de teatro amador, fez apresentações clandestinas durante a ocupação nazista na Polônia. Presenciou os horrores da guerra num país destruído. Passou fome, foi perseguido, perdeu amigos em campos de concentração e descobriu a vocação religiosa. Aos 26 anos, ordenou-se padre. Formado em literatura e filosofia, deu aulas numa faculdade católica. Aos 44 anos, foi nomeado arcebispo de Cracóvia. 3 anos depois, cardeal. E no dia 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła se tornava Papa aos 58 anos de idade. Cardinalem Wojtyła. No primeiro discurso, uma confissão. Io ho avuto paura. João Paulo II teve medo ao ser eleito, mas ouviu do cardeal Stefan Wyszynski que havia sido escolhido para levar a igreja ao próximo milênio. Aceitou em obediência a Deus e levou a missão até o fim. Nós estamos agora com imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Desde quinta-feira é muito grande o número de fiéis e de peregrinos que se destinaram a essa praça exatamente para rezar, para orar pelo Papa João Paulo II. Hoje pela manhã ele ainda tinha sinais de consciência, alternava momentos de consciência e de inconsciência e soube dessa grande peregrinação à Praça de São Pedro e disse: eu busquei vocês, agora vocês vêm a mim e eu vos agradeço. Teria sido uma das últimas manifestações do Papa, teria sido dito em palavras soltas aos assessores que estão com ele. Aí você vê as luzes acesas no 3º andar, onde são os aposentos do Papa João Paulo II, onde ele optou por ficar nessas últimas horas. Um quarto no Hospital Gemelli estava preparado, mas diante do quadro que ele já percebia, o Papa preferiu ficar ali no Palácio Apostólico e permanecer ali para essas últimas horas. Hoje de manhã ele teve quadro de febre alta e agora há pouco, às 4h30 da tarde então, o Vaticano confirmou a morte de João Paulo II. O destino impôs ao Papa o sofrimento da guerra, dos acidentes, das doenças e de um atentado. No dia 13 de maio de 1981, no fim de tarde, na Praça de São Pedro, tiros. Uma bala atingiu a mão esquerda de João Paulo II, outra, o braço direito. A terceira perfurou o abdômen, atravessou os intestinos e saiu nas costas. Numa cirurgia que durou 5 horas e meia, os médicos retiraram parte do intestino do Papa. Foram 2 meses de internação. João Paulo II perdoou o atirador Ali Aka, mas enfrentou depois uma série de problemas de saúde. Cirurgia para a retirada de tumor no intestino, deslocamento do ombro numa queda na escada, fratura do fêmur ao escorregar no banheiro. Até o fim, João Paulo II encantou o mundo com um sorriso que parecia santificado. Amava os homens, os animais, amava toda a criação de Deus. No Natal de 95, na janela do Vaticano, a fragilidade se revelou mais uma vez. Ele não conseguiu terminar a mensagem, pediu desculpas e saiu. A imprensa internacional começou a especular sobre uma possível renúncia.
O Papa respondeu: deixo a Deus a decisão de como e quando deverá me afastar deste serviço. Em abril de 2001, um ortopedista revelou que os tremores na mão do Papa eram sintomas do mal de Parkinson. Até então, o Vaticano tinha alegado que eram consequência do atentado de 81. Segundo a Santa Sé, o Papa aceitava as recomendações médicas com relutância e estava sempre preparado para a viagem seguinte. O Papa encerra sua missão deixando uma mensagem repetida ao longo de mais de 50 anos de vida religiosa. O futuro da paz entre os homens depende do amor. Nós vamos agora ao Vaticano com a correspondente Ilse Scamparini, que está com as últimas informações sobre a morte do Papa. Boa noite, Ilse. Boa noite, Fátima. O polonês Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, bispo de Roma, morreu com a dignidade de um romano pontífice. Não entubado no leito de um hospital, mas no seu apartamento, no Palácio Apostólico, na Praça de Pedro, o apóstolo que ele sempre reverenciou. O Papa foi se apagando lentamente, rins, respiração, coração, o cérebro. Eu diria que, na verdade, essa notícia hoje foi uma surpresa. Claro que sabíamos todos que o Papa estava em estado muito grave, mas as pessoas ainda esperavam que ele passasse essa noite. Já estava sendo rezada uma missa na Praça São Pedro, começando uma grande vigília. O Papa João Paulo II teria deixado um testamento espiritual. Ainda não se sabe se ele deixou por escrito também o lugar onde ele gostaria de ser enterrado. São sempre os papas que escolhem onde querem ser sepultados. Agora, com a morte de um papa, se abre o período de sede vacante. Ilse, nesse momento nós estamos acompanhando imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Como foi feito esse anúncio oficial? Foi realmente o vigário de Roma que chegou e anunciou para o público na Praça de São Pedro a morte do Papa? Como é que se deu esse anúncio? Olha, na verdade, eu estava no meio da confusão dos jornalistas e as pessoas gritaram, saíram correndo. Eu também não vi como isso aconteceu. Eu saí correndo como todo mundo. Como vocês receberam a notícia aí? Nós também recebemos pelas agências de notícias e até que a TV do próprio Vaticano confirmou a morte do Papa às 4h30 da tarde, horário aqui de Brasília. No caso, então, 9h30 da noite, aí em Roma. Foi então confirmada a notícia da morte do Papa. As janelas aqui a gente pode ver do aposento do Papa João Paulo II, dos aposentos dele no Palácio Apostólico, ainda continuam acesas. E a informação então foi confirmada exatamente às 4h30 da tarde, horário aqui do Brasil, 9h30 da noite, horário de Roma. Os fiéis continuam na Praça de São Pedro, obviamente rezando, vão acompanhar todo o processo que vai seguir a partir de agora. E nós vamos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a morte do Papa João Paulo II. E a cobertura completa você vai ver no Jornal Nacional.